nossa vida inteira seja um aroma de amor. Nos vendavais desta vida, para o jardim perfumar, muitos embates teremos, para o perfume exalar. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Depende a hora, o lugar, e a hora depende do lugar também, né? Que você está vendo essa live. Para você que está vendo agora ao vivo em Moçambique, boa noite. Para você que está vendo agora no Brasil, boa tarde. Na costa oeste dos Estados Unidos, bom dia ainda. Bem-vindos ao nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica, trazendo hoje a exposição detalhada do capítulo 6 da carta aos Hebreus. Ver o jardim produzir frutos sim saborosos, frutos sim para o corpo. Eu gostaria de fazer um pedido especial que não vai custar muito para você. Na verdade, não vai custar nada. Para você clicar em compartilhar e mandar essa live para todos os seus contatos. Aqui no Facebook é muito fácil de fazê-lo. Tem curtir, comentar, compartilhar. Vai em compartilhar e manda no público para todos os seus contatos. Mais e mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. E não é para gerar engajamento e monetização, dinheiro para mim. As minhas lives não tem isso. E não estou condenando quem o faça, né? As minhas não têm. Porque eu canto aqui hinos que não são de minha autoria, dos meus direitos. E também eu posto no YouTube, então ela seria derrubada. E eu quero é que ela vá a mais e mais pessoas. Então, fazendo isso de compartilhar, você está ajudando a levar a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui uma música, Nossa Canção, um clássico evangélico, né? Vou ver se eu acho aqui a letra, já achei. Agora vamos achar também o playback. Aguarda só um momentinho aí, por favor, enquanto eu acho o playback para cantar essa linda canção, esse clássico evangélico que foi gravado pela Shirley Cavalhais, lá nos anos 90, eu acho, né? E que fala muito ao nosso coração, que nós devemos encontrar os motivos para louvar a Deus, para adorar ao Senhor, fazê-lo junto na casa de oração, com as mãos dadas, cantando, louvando ao Senhor. Deus se agrada disso. Nossa Canção, eu não separei. Gente, eu entrei atrasado porque faltou energia elétrica aqui na região, isso criou um transtorno. Eu cheguei a achar que não poderia fazer a live, que não ia ter como. Mas a energia voltou ainda sem muito atraso, então vamos lá. Vamos para a nossa live de hoje. Nossa Canção. Eu não estou achando, como é que pode, gente? Roubaram o meu playback aqui, subiram com ele, não estou achando. Ah, sim. Tom mais baixo, Nossa Canção. Ah, sim, aqui está. Então vamos lá. Quero
esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Quem também será abençoado, é só nele crer. Dá glória a Deus. Levante eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. E coisas maravilhosas vão acontecer. E coisas maravilhosas vão acontecer. Vão acontecer. Amém. Graças a Deus. Precisando de ter mais intimidade com esse playback, né? Mas é isso mesmo, ao vivo, né? Boas-vindas, Keila de Amorim. Boas-vindas, pastora Iris Silva, em Parauapebas, Pará, que está lá se recuperando de uma cirurgia ocular, oftalmológica. Deus abençoe, corra tudo bem, pastora. Boas-vindas também, Tereza. Boas-vindas, Joana, Sara, Agnes, Regina, Vitória, mamãe Tereza, papai pastor Araújo, lá em Nhamatanda, Moçambique, África.
Boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham de qualquer parte do mundo agora, nessa ministração da Palavra de Deus. Como já comecei atrasado, sem mais delongar e sem cantar mais, já vou à Palavra de Deus nesta tarde, que está na carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos lá. Como já falei quando fiz a introdução a esse estudo, a carta aos Hebreus foi escrita originalmente aos hebreus, que eram pessoas de uma etnia, da etnia hebraica, o mesmo que os judeus israelenses, mas que deixaram a religião judaica, a antiga aliança, e vieram para a nova, reconheceram que a mensagem de Jesus era verdadeira, que ele é o Messias prometido, e vieram para a nova aliança de Deus com a humanidade, não mais só com a nação de Israel, mas com toda a humanidade através de Jesus. Amém, glória a Deus, fizeram certo. Mas com um detalhe, ainda quiseram permanecer em algumas coisas da lei, e não reconheciam que Jesus era superior a tudo aquilo da lei e também que ele é suficiente, não precisa mais daquilo. Então a carta aos Hebreus vem mostrar a superioridade de Cristo como o perfeito sumo sacerdote, como o sacrifício válido, eterno de uma vez por todas, como do próprio Deus encarnado que se fez filho, que se fez homem e que é superior aos anjos, a Abraão, a Moisés, a lei e a tudo mais, e que tudo converge para ele. E hoje no capítulo 6, depois de no final do capítulo 5, o escritor, que não sabemos quem foi, ele admoestou, ele exortou, ele confrontou os hebreus por causa da sua falta de progresso espiritual. O tempo passou, eles envelheceram, mas não amadureceram, ainda eram meninos na fé, apegados apenas aos rituais do judaísmo, sem conhecer os mistérios e os privilégios da graça de Deus com profundidade. Então o escritor aos Hebreus falou: olha, vocês ainda são crianças, por isso precisa se alimentar só de leitinho. Eu não pude vos dar alimento sólido, porque alimento sólido, que são doutrinas basilares da fé cristã, doutrinas profundas, bem explicadas, bem compreendidas, é para quem é profundo na fé, para quem cresceu, não ficou só na classe de preparação para o batismo, mas foi avante. E aí o escritor aos Hebreus diz: olha, com leite vos criei, porque sendo o tempo de vocês já serem mestres, vocês ainda estão precisando serem realfabetizados, para fazer uma comparação com o estudo dos tempos de hoje. E aí chegamos ao capítulo 6, você sabe que no original do texto bíblico não tem capítulo nem versículo, então o texto é corrido, é direto. Então, prosseguindo do capítulo 5, diz assim: por isso, pela necessidade do vosso crescimento, do vosso progresso, pela necessidade que vocês têm de desenvolver espiritualmente, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Quando chegar a serem perfeitos, pode parar de desenvolver, mas nós nunca chegamos, né? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível, eu quero chamar a sua atenção aqui para a palavra usada pelo escritor. É impossível. É o mesmo dizer que não é possível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então aqui, olha, isso equivale a uma conversão sincera e verdadeira e completa. Iluminados, esclarecidos, convencidos, provaram o dom celestial, que é Cristo, a salvação, se tornaram participantes do Espírito Santo, que é o selo
da morada de Deus em nós e a garantia de que nós somos dele. E provaram a boa palavra de Deus, eu já estou no verso 5, e os poderes do século futuro, coisa que é da eternidade, já está em nós hoje, e recaíram. Essa palavra recaíram aqui não é alguém que desviou da fé apenas, não, que fraquejou, ficou um tempo sem ir na igreja, não é nada disso. Aqui é o mesmo que apostataram. Percebe? Apostatar. Ir após outra doutrina que não é a de Cristo. Sejam outra vez renovados. É impossível que aqueles que passou por tudo isso, verso 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então aqui ele compara o coração daquele crente que se desenvolve na fé, como uma terra que é lavrada e cai chuva sobre ela, e ela produz fruto. Aí ela recebe a bênção de Deus e ela vai ser mais cuidada e mais produtiva ainda. Verso 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Então aqui não está falando de terra, nem de plantação literal, está falando da terra dos corações e do fruto da fé. Então está dizendo, olha, aquele coração, aquela terra que só produz espinhos, contendas, questiúnculas, heresias e apostasia, é uma terra maldita, é uma terra, diz aqui, reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Não há nada de proveito nela. Isso ocorre quando alguém que conheceu o Evangelho, que experimentou da graça de Deus, do Espírito Santo, da pura palavra de Deus, e essa pessoa volta ao engano do pecado. Ela não só volta a praticar coisas erradas contra Deus, mas ela vai após outra doutrina cujo fundamento não é Cristo. Isto é apostasia. É um caminho sem volta. Por isso, há muita necessidade, há enorme necessidade do ensino bíblico sistemático, responsável, profundo, para que o crente não se apostate. Enfraquecer pode acontecer. Se afastar do caminho também pode acontecer, porque volta para o caminho. Mas quando pega outro caminho, e é um caminho sem volta, como o caminho da apostasia, não é heresia, é apostasia. Heresia se conserta com o ensino bíblico. Apostasia não tem conserto, tem prevenção. Compreende? Pode se prevenir com o ensino bíblico claro, preciso, responsável, sério. Ensino que consiste de alguém para ensinar, de alguém para aprender e praticar. Não é só ouvir. Muito bem, então o que diz assim, verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O escritor aos Hebreus escreveu para esclarecer aqueles crentes hebreus que estavam vivendo uma penumbra espiritual, porque não identificaram verdadeiramente quem era Jesus, aceitou que Jesus era o Messias, era o sacrifício perfeito, mas não reconheciam a sua deidade, a sua superioridade e a sua unicidade, que ele é de uma vez por todas. Não era como os sacrifícios da lei que precisavam ser repetidos. Tá, então o escritor diz, olha, a gente espera coisa melhor de vocês, tá? Coisas que acompanham a salvação. Quando nós somos salvos, tem aquelas coisas que acompanham a salvação, nas quais nós vamos crescer em koinonia, que é comunhão, diaconia, que é servir uns aos outros, e martiria, que é expor, testemunhar de Jesus para o mundo, ainda que com o sacrifício da própria vida.
São coisas que acompanham a salvação. E diz o verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Só um minuto que eu vou paralisar aqui. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, de onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vou procurar explicar essa parte aqui que já li. Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra. Aquilo que a gente fez para servir a Deus, para agradar a Deus, está em memória diante dele. E ninguém faz nada de graça para Deus. Nós servimos a Deus que nos criou para ele, para a sua glória, com a força que ele dá, com os dons que ele dá, com o tempo que ele dá, com as condições que ele nos dá. Então tudo já é dele. Nós entramos com a decisão, com a disposição, a vontade de servir. E mesmo assim ainda seremos recompensados. Deus não esquecerá da nossa obra, do trabalho de cada um, do trabalho do amor. O que vai sobrar na eternidade é só o que for feito com amor, em amor, por amor. O que é feito por vanglória, por vaidade, por contenda, isso nem vai lá, né? Nem vai chegar ao céu. Então está dizendo aqui, olha, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Nós temos que manter a nossa esperança, a nossa certeza, e para isso nós precisamos crescer, aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E não nos tornarmos, como diz o verso 12, negligentes. O que é o negligente? É aquele que tem uma oportunidade de desperdício. O negligente é o mesmo que desperdiçador. Aquele que não cuida do que recebeu ou do que pode receber. E diz mais aqui, verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Qual é o nosso refúgio? Nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A esperança que a palavra de Deus nos assegura é do perdão dos nossos pecados, da ressurreição do nosso corpo mortal para um corpo de glória quando Jesus voltar, da nossa subida para estar com ele para sempre, na vida eterna. Essa é a nossa esperança proposta. Ah, mas eu queria também um carro, uma fazenda, uma empresa, um casamento, uma carreira. Isso é se der tempo, se estiver dentro da vontade de Deus e se você tiver condição de alcançar. Pode desejar, pode orar, pode buscar essas coisas
consultando a vontade de Deus. Mas essa não é a esperança proposta. A esperança proposta, que diz aqui, é como a âncora da alma segura e firme que penetra além do véu, é a eternidade, a salvação. A salvação em Cristo é a âncora da alma. Você sabe o que é uma âncora? Nós aqui do centro-oeste do Brasil temos pouca intimidade com este objeto. É aquela peça de metal, geralmente de chumbo, de ferro, muito grande e pesada, que existem nos grandes barcos e navios, e ela é descida quando o navio para ela ir lá no fundo do rio ou do mar, e ela gerar uma estabilidade. O navio, o barco até balança com as ondas, mas não sai do lugar, porque aquela âncora está puxando ele para baixo, para o seu lugar de permanência. Assim também, a nossa confiança na promessa, na proposta, na promessa que nos foi proposta, ela é uma âncora para a nossa alma, que não deixa a gente se demover, a gente ser arrastado por um lado e para outro, por todo tipo de crença e proposta intelectual ou doutrinária que vem até nós. Estamos firmes, seguros, a gente olha em redor, a gente balança, mas não sai do lugar. Porque essa âncora, ela penetra, não é no fundo do mar, ela nos conecta lá com o interior do véu, com o lugar celestial, com o plano eterno de Deus. Estamos ligados a uma linha que não vai nos deixar fugir desse objetivo. E essa é a esperança. A esperança é a âncora da alma, que penetra até onde Jesus, o nosso precursor, diz o verso 20, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus está além do véu, está à destra do Pai nas alturas, de onde virá para buscar o seu povo, a sua igreja, os salvos. E nós que fazemos parte desse povo, porque o recebemos como Salvador e Senhor, devemos estar ligados, amarrados, prendidos a essa esperança, através da âncora da fé, a âncora da alma. Amém? Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus, que a sua família, a sua casa seja abençoada com saúde, com prosperidade. Se você está desempregado, nós vamos orar agora para que Deus abra uma porta de trabalho para ti. Se está enfermo, acredite, o Senhor pode curar, Ele pode fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia. Então vamos orar ao Senhor nesse instante? Somos a noiva querida. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador e Senhor, eu te agradeço pela grande oportunidade de levar essa palavra por esse meio midiático, que tem ido a tantos lugares, que tem alcançado tantas vidas. Prospera ainda mais esse trabalho, esse ministério pela internet, que mais e mais pessoas sejam alcançadas por ele, abençoadas dia a dia. Ó Deus, abre as portas agora para essa pessoa que está buscando uma porta de trabalho, um emprego. Orienta, dirige, direciona, Senhor. Também abençoa essa pessoa que tem o seu negócio, seu comércio, seu trabalho, mas ele está em situação difícil. Abra as portas, esclarece, Senhor, prospera. Também por essa pessoa que está enferma, eu oro agora. Estende tuas mãos com poder para dar saúde, para dar vida, para dar esperança, que é a âncora da alma. Por essa pessoa que se afastou do teu caminho, restaure em seu coração a fé, a coragem, a disposição para voltar ao caminho, para voltar à palavra do Senhor e andar com o Senhor em novidade de vida. Também oro por esse lar, Senhor, que tem experimentado tantas tribulações, contendas,
atritos. Tem misericórdia, meu Deus, abençoa, põe a tua paz. Oh Deus, eu oro agora pela nação de Moçambique, na África. Oh Senhor, estende tuas mãos poderosas para operar muita salvação, muita restauração espiritual naquela nação, para levantar para aquele país mais obreiros, mais missionários, Senhor, mais ajudadores. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e nos prepara para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. É a minha oração no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão Jacir Gonçalves de Paula, lá do Paraná, Deus o abençoe, vivente. Já estou indo embora, mas a live está aí na linha do tempo para você acompanhar desde o começo e também para você compartilhar com todos os seus contatos. Faça isso, você vai estar ajudando a palavra de Deus a ir a mais e mais pessoas. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Seja um aroma de